Fala galera, beleza? Você está no canal Matemática com Dino e hoje a gente vai falar de porcentagem. Vamos lá? Vamos começar esse assunto importantíssimo? Bora lá? Beleza galera, então é o seguinte, a gente tem aqui um assunto que é importantíssimo e ele é muito subestimado. Cara, na grande maioria dos concursos, dos vestibulares, do nosso Enem, né, o nosso famoso Exame Nacional do Ensino Médio, porcentagem é uma das matérias que mais aparece, seja ela como ferramenta, seja ela como conteúdo propriamente dito das questões. Então, a gente vai ter que começar a falar dela do básico e fazer uma aula mais geral somente sobre porcentagem. Beleza? Olha só, esse é aquele momento que eu peço para você, por favor, para você já se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar, assinar o sino se for o caso, se você quiser ter o aviso, né, de quando eu posto um conteúdo novo, quando a gente coloca uma matéria nova, uma aula nova para você, ou até um vídeo a respeito de outras curiosidades, algumas questões soltas, beleza? Então vai lá, cara, curte para mim, por favor, ajuda o canal e ajuda a gente a chegar a muitas outras pessoas por aí que também precisam desse conteúdo. Vamos lá? Então olha só, agora é o seguinte, a gente vai falar um pouco aqui sobre porcentagem e quando eu falo sobre porcentagem, primeiro, uma pergunta que vem, que às vezes é muito primitiva na nossa cabeça, é assim, o que é a porcentagem? Né? Quer dizer, tem tantas coisas que a gente fala, mas não se preocupa com a definição delas. Às vezes, saber a definição pode facilitar um pouco o nosso entendimento sobre o que as coisas são. Então, por exemplo, o que é porcentagem? Bom, porcentagem é uma fração. É uma fração com um denominador 100. Beleza? Então, por exemplo, aí eu botei alguns exemplos para vocês verem, olha, 45% significa 45 sobre 100. 10%, 10 sobre 100. 302%, quanto é que dá isso? 302 sobre 100. Se você quiser simplificar as frações, tudo bem. Se você quiser fazer divisão, tudo bem também. Mas eu garanto para você que a divisão de 45%, ou seja, de 45 sobre 100, vai dar 0,45. De 10% vai dar 0,10 ou 0,1. E de 302% vai dar 3,02. Porque você sabe que dividir por 100 é só andar com a vírgula, né? A gente costuma falar assim, anda com a vírgula para a esquerda. Bom, tudo bem, beleza. Realmente porcentagem significa isso, inclusive a palavra porcento, né? Por sobre cento de centagem, de 100, né? De centena, né? Eu ia falar de centagem, olha só, de centena. Claro, claro. Mas enfim, a grande questão é, para que ela serve então? Por que a gente usa ela? Se ela não é um elemento, uma unidade de estudo tão complexa assim, por que a gente tem que estudar isso? Para que a gente usa ela? E aí essa pergunta, ela pode ser bem respondida a partir de uma ideia, na verdade. Ela serve para uma padronização, para uma localização. Tá, como assim? Calma, vamos lá. Preste atenção. Se eu falo para você assim, ó, 7 a cada 17 pessoas tomam determinada atitude ou compram um determinado produto. Quando você fala 7 a cada 17, é uma péssima amostra, não é isso? Geralmente a gente usa 7 a cada 100, talvez, né? Ou a cada 10, já facilitaria muito. Mas a cada 17, ou você tem assim, 17 coisas, das quais 7 delas são de determinada cor. Se você quer falar isso para alguém, você fala assim, pô, quase a metade das minhas coisas são dessa cor. Você fala, tá, peraí, para que a porcentagem serve então? Para padronizar essas relações de parte e todo. Por exemplo, beleza? Obviamente ela serve para muitas outras coisas, para probabilidade, ela vai servir depois para gerar índices de aumento, mas em todas elas isso significa que a gente está querendo que as pessoas entendam essa informação. Então quando eu falo 7 sobre 17, eu queria que você olhasse para essa imagem e falasse, pô, realmente, ele significa quase a metade. Mas o que é quase a metade? Quase a metade significa quanto? Então vamos escrever aqui o que significa esse quase a metade. Então se a gente fizesse o seguinte, olha, se a gente operasse e fizesse a divisão de 7 dividido por 17, entendeu? 7 dividido por 17, quanto é que dá isso? Bom, isso dá mais ou menos 0,41 e alguma coisa, ou seja, aproximadamente 41%. Ah, então peraí, então para eu descobrir quantos por cento uma coisa é de outra, basta eu fazer a divisão entre elas,
De certa forma, sim. O que a gente muitas vezes acaba incluindo nesse processo, nesse método, é uma multiplicação por 100. Mas isso a gente faz muito para que a gente consiga ver esse número mais inteiro. E obviamente que 7 sobre 17 dá uma dízima, né? Uma dízima periódica, porque toda divisão, né, toda fração que não tem um denominador, que pode ser decomposto apenas em fatores de 2 e 5, acaba dando uma dízima. Mas assim, claro, e não são divisores, né, em múltiplos, mas enfim. Então assim, quando eu tenho essa relação de 41%, eu consigo entender agora que não só é abaixo da metade, mas também tem uma distância razoável ali para essa metade. Não é tão metade assim. Ao mesmo tempo, eu também posso pensar que o fato de 7 sobre 17 parecer próximo da metade para números naturais, significa que se eu começar a aumentar muito esses números naturais e começar a fazer isso proporcionalmente para números muito grandes, isso fica muito mais claro de que não está tão próximo da metade assim quanto eu imaginava quando eu peguei apenas uma galera que são 7, 17, números baixos. Então tem muitas discussões que podem ser feitas dentro da porcentagem, mas eu acho que a ideia da localização, a ideia do entendimento da informação pode ser a melhor para a gente aqui, beleza? Agora, como é que eu vou tirar o percentual de alguma coisa, a porcentagem de alguma coisa? Então eu quero que você olhe para esse quadrado, para esse retângulo, né, quadrado. Olha aí o professor de matemática falando que isso é um quadrado, para esse retângulo que eu estou colocando aí para você. Nesse retângulo, você enxerga bem uma espécie de fórmula. Não é uma fórmula, é mais um algoritmo, é mais uma questão para você dar uma olhada e ver que eu tenho aí 3 elementos. Um deles é a quantidade de porcentagem, ou seja, a taxa percentual, que é esse x que está aí. X sobre 100, x%. Quantos por cento de, esse vezes representa esse d, V0, que é um valor inicial, eu vou ter. E o valor P é o valor da porcentagem em valores absolutos. Então, por exemplo, se eu tirasse 41% de 17, o que eu esperaria conseguir no P era 7. Obviamente eu não vou fazer com esses valores por 2 motivos. Um a gente já fez em cima e depois porque ele não é um valor exato. Vamos fazer um outro exemplo, né? Um exemplo para cada, vamos fazer assim? Pode ser? Então vamos lá. Vamos botar aqui um azulzinho. Eu vou botar agora então um espaço maior para você enxergar a tela. Olha aí. Ó. Então olha só. Vamos botar aqui um azulzinho escuro, ó. Mais escuro. Beleza, esse aqui. Então vamos lá. Se eu quiser saber, por exemplo, quanto é 30% de... Sei lá, vamos pegar um número fechado, um número fechado que eu digo assim, redondo, tá bom? Por exemplo, 400. Beleza? 30% de 400. Então eu vou fazer 30 sobre 100 vezes 400. Isso vai dar o valor que eu quero, que é esse P. A gente vai encontrar que o P é igual a 30 vezes 4, ou seja, 120. Né? Eu posso ainda tentar fazer isso com outro viés, tentar descobrir o seguinte, olha, 20% de alguma coisa dá, sei lá, 50. Que coisa é essa? Então agora eu vou simplificar essa fração, vai ficar 1 em cima e 5 embaixo, e passo 5 para lá multiplicando. Você vai encontrar que esse V0 deu 250. Beleza? Então você tem essas 2 primeiras abordagens. Você ainda pode abordar isso aqui de uma outra maneira. Você ainda pode pensar ainda que você quer saber qual é a porcentagem, ou seja, quantos por cento de 300 é igual a 27, por exemplo. Então eu vou agora cortar esse negócio aqui, ó, e vou descobrir que quando eu passo 3 dividindo, o x vai ser igual a 9. Então o 27 é 9% de 300. Beleza? Então fica mais claro aí que eu posso utilizar isso para qualquer coisa. Obviamente, você vai ter outras maneiras de raciocinar, inclusive algumas maneiras que você mesmo vai criar para chegar nesses resultados. Por exemplo, quando eu penso em 30% de 400, eu particularmente gosto de pensar que 10% de 400 é 40, então 30% é 3 vezes isso, que vai dar 120. Foi mais fácil para mim pensar desse jeito para fazer aquela primeira conta. Mas você pode começar com essa fórmula e depois, com essa fórmula entre aspas, né? E depois ir passando para o seu raciocínio. Show? Beleza? Então, não se ilude.
porcentagem tem muito disso, mas vai abrir uma gama de possibilidades para a gente que vai fazer a gente caminhar em direção à matemática financeira como a gente trabalha na escola, beleza? Então, por exemplo, hoje eu vou falar só de porcentagem, mas no próximo vídeo eu vou falar para você a respeito de juros simples e juros compostos. E depois eu ainda vou fazer alguns exercícios específicos num outro exercício, num outro vídeo, que vai falar para você somente daqueles exercícios sobre parcelamento, que podem dar muito trabalho para você. Tá bom? Então vamos lá, vamos continuar a nossa matéria aqui? Olha só, agora, além disso, eu posso te perguntar assim, como é que eu faço para aumentar e para reduzir uma porcentagem? O que eu preciso fazer para aumentar ou reduzir uma porcentagem? Bom, primeira coisa, se você vai aumentar ou reduzir uma porcentagem, você vai trabalhar com o que a gente chama de variação de percentual. Variação percentual. O que a variação percentual é? É esse tanto que aumentou ou que reduziu quando você saiu de um lugar e foi para outro. Isso é importante, né? Se você está aumentando ou reduzindo, você está saindo de um valor inicial e indo para um valor final. Agora, como é que você pode trabalhar com a variação de porcentagem? Para quem já me segue, sabe que tem lá o nosso Instagram, no Matemática Contínuo, tem uma postagem lá boa para falar sobre isso. Beleza? Tem uma postagem lá que fala só sobre variação percentual para você entender o que é. Vai lá e salva a postagem, que eu acho que pode ser muito útil. Beleza? Mas olha só, a variação percentual, então, é quantos por cento que essa variação atingiu, né? Bom, se eu sair, vamos botar com um exemplo que eu acho que vai ficar melhor para você entender. Quer ver? Olha só, vamos supor aqui um exemplo. Então, vamos supor aqui um exemplo. Vamos supor que eu saí de um preço que era R$400 e passei a um preço que é R$500. Você concorda que eu tive aqui uma variação de mais R$100, não é isso? Eu acho que todo mundo concorda comigo que eu saí do 400 e fui para o 500, tive uma variação de mais R$100. Tá, então essa variação foi de R$100. A variação que eu vou trabalhar, que eu vou chamar de A, ela vai ser exatamente a ideia 500 menos 400, só que uma porcentagem, ela determina um total, não é? Quando eu faço uma porcentagem, lembra que eu falei para você 7 de 17? Eu coloco o total embaixo e eu descubro qual a parte desse total equivale essa parte de cima que eu quero fazer, que nesse caso é a variação 500 menos 400. Bom, aqui tem uma boa discussão. O nosso total, ele vai ser sempre o nosso valor referencial, que é o valor anterior à mudança. Ele nunca vai ser o posterior à mudança, beleza? Eu sempre vou trabalhar com a ideia do que eu tinha antes, como variou, então variou relativo a esse valor anterior. É bem uma ideia bem temporal mesmo, beleza? Então, o que tinha antes e passou a ser depois. Então, eu tenho uma ideia cronológica aí, e o antes, ele é o nosso referencial. Então, eu trabalho com 400 aqui, com 400. E aí, então eu posso fazer que isso aqui vai dar 100 sobre 400, que é a mesma coisa que 1/4, ou se você dividir por 4 em cima e embaixo, você vai ver com certa facilidade que isso aqui é igual a 25%. Aí você pode me perguntar assim, Bernardino, mas eu nunca uso 500 como referencial? Claro. Se você tiver uma redução, você está indo do 500 por 400. Se você está indo do 500 por 400, você vai fazer 400 menos 500, que dá menos 100, sobre esse 500. Testa aí para ver se não vai dar menos 10%. E você vai ver que essa variação foi uma redução. Menos 10%. Beleza? 10%. Ó, menos 100 sobre 500, que dá menos 20%. Desculpa, que 10%. Menos 20%. Beleza? Então você vai ver que vai funcionar. Vamos terminar então essa página, essa ideia da variação percentual, pensando uma coisa importante, que é a seguinte: a minha variação percentual, então, o meu A, ele vai ser igual a o valor final menos o valor inicial dividido pela referência. E qual é a minha referência? É o valor inicial. Então, ó, essa daqui é a minha fórmula, vamos dizer assim, para a variação. Mas ela é uma fórmula que dá para a gente deduzir bem descarado, assim, né? Você consegue olhar para isso e falar assim, ah, tá, não precisava nem da fórmula, vai. Porque se a variação está saindo de um lugar para o outro, eu estou pegando como referencial esse valor de baixo. E eu vou ter aqui a porcentagem. Então você pode ver que eu fiz ali em cima. Eu saí do 400 e fui para 500, então ele aumentou 25%. E aí eu convido você a fazer o contrário.
sair do 500 e ir para o 400 e você vai ver que reduziu 10%. Isso aqui resolve para a gente uma série de questões interessantes, porque é o seguinte, quando você está trabalhando com pesquisa, né? Existem sempre lugares que vão fazer essa pesquisa das mais diferentes formas. E tem gente que vai falar para você que quando saiu de 400 para ir para 500, que aumentou 25%, mas tem gente que vai falar que aumentou só 20%. Porque quando eu uso o referencial 500, fica 20%, não é? Então depende muito de quem faz essa pesquisa. Você tem que ter esse olhar crítico e saber que o certo é sempre olhar para o que eu tinha antes, beleza? Para poder destrinchar essas pesquisas maldosas, beleza? Tem a ver aí um pouco com política, né? Com oposição e situação, tem muito essa relação de quem faz a pesquisa e qual é a pesquisa. Criminalidade é uma coisa, número de escolas criadas é outra coisa, então depende muito de quem está fazendo. Muitas vezes eles tentam enganar o público dessa maneira. As revistas também acabam fazendo de certa maneira também, mas a gente vai pensar nisso quando a gente for analisar uma questão. Tá bom? Beleza? Então vamos lá, vamos continuar aqui o nosso trabalho. Olha só, o que a gente tem agora? A gente tem então que fechar esse raciocínio de como é que eu aumento e como é que eu diminuo uma porcentagem. Para fazer isso eu vou usar uma coisa que a gente chama de fator multiplicativo. O que o fator multiplicativo vai ser? Espera só para você ver uma coisa que eu vou te mostrar. Olha só. Preste atenção aqui no seguinte, quando eu chego aqui para trabalhar com aquele aumento de 400 para 500, quando eu passei do 400, vou botar aqui de novo, ó, quando eu passei do 400 para o 500, eu aumentei 100 que a gente falou, né? Não precisava nem perguntar, né? Eu aumentei 100, beleza. Agora que eu sei que eu aumentei 100, eu quero que você veja o seguinte, você sabe que aumentar 100 me dá uma variação percentual, não é isso? Ó? Vou botar aqui, ó, o A deu 25%. Ou seja, o 500, ele pode ser visto, deixa eu botar aqui de uma outra cor, ó, vamos devolver aquele azul escuro lá pra gente, ó. Opa, aqui ó, vamos devolver aquele azul escuro pra gente lá. Então, o 500, ele pode ser escrito assim, vê se não, ó, 400 mais 25% do 400. Porque 25% do 400 é 100. Então, eu estou aumentando. Beleza, ok, tranquilo. Fazendo isso, você sabe que eu posso pensar nesse 25% como 0,25. E você também sabe que eu tenho aqui um fator em comum, ó, que eu posso colocar em evidência. Mas quem está multiplicando o primeiro 400? Ué, quem está multiplicando ele aqui, ó, é um 1. É 1 vezes isso. Ah, então peraí. Então o 500, ele é igual a 400 que multiplica 1 mais 0,25? O que o 0,25 é? Ele é o A. Ou seja, eu estou dizendo para você que chegar no 400 e ir para o 500 é a mesma coisa que pegar o 400 e multiplicar ele por 1,25. É isso? Sim, é exatamente isso. E esse cara aí é o que a gente vai chamar de fator multiplicativo. Eu acabo de notar aqui, então, ó, esse aqui é o fator multiplicativo. Eu acabo de notar, então, que todo aumento percentual e diminuição percentual é a mesma coisa não, mas é relacionada à multiplicação. Multiplicativo, olha lá. É relacionado à multiplicação e não a soma e a subtração. Você até soma um valor e faz uma subtração de um valor quando você faz um aumento e uma redução. Até faz. Mas quando você fala assim, aumentou 30%, você precisa pensar de 30% de quem? Quando você pensa nesse de quem, você já pensa numa multiplicação. E o fator multiplicativo ele pode ser muito, muito útil para você nesse caso. Quando você for fazer aumentos sucessivos e quando você for fazer reduções sucessivas, isso vai ficar muito claro para a gente vai ver já já. Mas então, deixa eu só escrever isso com você o seguinte, olha só, presta bem atenção aqui, deixa eu puxar aqui para minha tela para você ver tudo de uma vez, olha. Quando você vai pensar nisso aqui, então, eu estou pensando que o meu fator multiplicativo, tá vendo aqui, ó? O meu fator multiplicativo, ele vai ser relacionado a 1 mais essa variação. Então, vamos escrever isso aqui embaixo? Vamos botar aqui, ó. Olha só, o meu fator multiplicativo, ele vai ser igual a 1 mais a minha variação percentual. Mas se for redução? Se for redução, eu garanto a você que você vai ver isso rapidamente, que com redução, galera, aí o que eu tenho vai ser a
um A negativo vai ficar um mais menos um valor. Então vai ficar um menos essa redução. Sacou? Beleza? Então vamos lá agora que eu vou falar com você sobre aumentos sucessivos e reduções sucessivas. Vamos lá. Bom, agora então você consegue ver aí que eu tenho uma ideia de sucessões. Sucessões significa que eu estou fazendo isso direto, várias vezes. Então vamos pensar num exemplo bom? Vamos pensar aqui no seguinte. O que acontece se eu aumentar, vamos botar aqui, aumentar 10% e reduzir 10% de um determinado valor, beleza? Aumentar e reduzir 10% de um determinado valor. O que será que vai acontecer com isso? Vamos botar um valor fixo, então, de 1.000. Pronto, de 1.000, para ficar uma conta redonda e fácil de enxergar. Bom, pelo que eu estou notando, eu tenho duas variações, o aumento de 10% e depois uma redução de 10%. Se eu fosse calcular 10% de 1.000, eu poderia pensar no seguinte, olha, 10% de 1.000 dá R$100. É igual a R$100. Beleza, eu estou pensando em reais aqui porque a gente acaba pensando em dinheiro quando fala de porcentagem muitas vezes, tá? Agora, quando eu aumento 10%, eu vou pegar esse 1.000 e vou aumentar esse 10%, ou seja, eu vou para 1.100. Só que o que vai acontecer agora é que eu vou subtrair 10%, eu vou tirar 10%, porque eu vou reduzir, desse novo total. Então o que eu vou fazer aqui é tirar desse valor 10%. Aí eu tenho que pensar que 10% de 1.100 é igual a 110. E aí você vai reparar que esse valor vai ficar 1.100 menos 110, dando 990. Opa, peraí. Você aumentou 10% e depois reduziu 10% e o seu número mudou? É aquilo que eu te falei. Nem sempre aumentar e reduzir, no caso de porcentagem, significa somar e subtrair valores iguais. Porque eu preciso pensar que agora eu tenho um novo total. Eu tenho uma nova maneira de pensar porque eu aumentei aquele valor. Isso vai ser um raciocínio muito importante para a gente quando a gente for falar de juros compostos. Então, como é que a gente vai fazer essa conta? Aí a minha sugestão para você é que você use o fator multiplicativo. Aumentar 10% não é a mesma coisa que multiplicar por 1,1, porque é 1 mais 0,1, que é o 10%. Reduzir 10% não é 1 mais menos 0,1, que a gente acabou de ver, né? 10% é 0,1. Se eu vou reduzir, eu vou ter uma taxa de variação de menos 0,1. Logo, eu posso dizer que o meu fator multiplicativo é 1 menos 0,1, ou seja, 0,9. Então, olha só, vê se não funciona. 1.000 vezes 1,1, 1.100. 1.100 vezes 0,9, 990. Então, eu poderia ter escrito isso aqui assim, 1.000 vezes 1,1 vezes 0,9 de uma vez? Sim, eu aposto com você que isso dá 990. E o raciocínio maneiro disso é você pensar que não importa qual foi a ordem das minhas alterações. Se elas trocaram de ordem, se eu primeiro reduzi 10% e depois aumentei 10%, eu também vou para o 990. Quer ver? Reduz aí 10% de 1.000. Quando você reduzir 10% de 1.000, você vai para 900. Quando você aumentar 10% desse 900, que é o seu novo total, você vai aumentar 90 e vai dar 990. Ou seja, quando você pensar em multiplicação, em aumento, em redução, eu quero muito que você pense em multiplicação, em fator multiplicativo. E é por aí que a gente vai conseguir sair das questões de porcentagem e é por aí que a gente vai conseguir sair das questões de juros simples e juros compostos também. Lembrar sempre do fator multiplicativo. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham entendido tudo de porcentagem que eu falei aqui e os exemplos que eu coloquei. Eu ainda não coloquei questões. A gente vai ter um vídeo só de questões de porcentagem muito em breve. Beleza? Tchau, tchau. Um abraço.